Método do 1%, quando pequenos passos mudam tudo. Hábitos atômicos. Há um momento na vida em que você percebe que não está preso por falta de capacidade, mas por padrões tão pequenos que parecem invisíveis. Você acorda, repete gestos automáticos, segue caminhos conhecidos e acredita que nada muda porque nada parece grande o suficiente para transformar alguma coisa. Mas a verdade é outra. A vida muda exatamente nesse território microscópico, onde quase ninguém presta atenção. É ali que o método do 1% começa a agir. O que derruba uma pessoa raramente é um grande erro. O que a estagna é o acúmulo de pequenas escolhas despercebidas. O que a eleva também. Porque a mente funciona acumulando evidências do que você faz todos os dias. Cada ação mínima envia um sinal silencioso sobre quem você está se tornando, mesmo quando você ainda não percebe. O problema é que a maior parte das pessoas só reage quando o resultado explode na superfície. Esquecem do processo subterrâneo que sempre vem antes. Hoje, você vai enxergar esse processo com clareza. Vai entender por que pequenas mudanças que parecem irrelevantes são, na verdade, forças estruturais que moldam o seu comportamento, a sua identidade e a trajetória da sua vida. Não é motivação, não é força de vontade, é engenharia comportamental aplicada à rotina real. E quando você entende isso, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um sistema em evolução. Um sistema que responde a cada pequeno ajuste. Este vídeo não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo. É sobre romper a ilusão de que grandes saltos transformam vidas e compreender que o que transforma mesmo é aquilo que você faz quase sem notar. O método do 1% não pede esforço extraordinário. Ele pede apenas que você pare de ignorar o poder que existe no que parece pequeno demais para importar. Se você já sentiu que tenta mudar e sempre volta ao mesmo lugar, essa é a hora de enxergar o motivo. Não é falha, é estratégia. E estratégia se aprende. A partir de agora, você entra em um território onde cada mínimo passo conta, não porque ele muda o dia, mas porque ele muda o rumo. A partir deste ponto, nada do que você faz permanece pequeno de verdade. O efeito da linha de base. Por que não saber onde você está bloqueia qualquer mudança? A maior ilusão de quem tenta mudar é acreditar que o progresso começa quando se dá o primeiro passo. Mas a verdade psicológica é outra. O progresso começa quando você entende exatamente onde está. Toda mudança sustentável nasce da consciência. Sem essa consciência, qualquer esforço vira tentativa cega, e toda tentativa cega repete padrões antigos, mesmo quando você jura estar fazendo algo novo. O cérebro opera por previsibilidade. Ele cria rotas habituais para poupar energia. Quando você não sabe qual é a sua rota atual, não sabe qual trilha está reforçando todos os dias. É por isso que você pode sentir que está se esforçando, mas no fundo está apenas reorganizando o mesmo comportamento em outro formato. Sem linha de base, não existe direção. Existe apenas movimento. E movimento sem direção não transforma ninguém. A linha de base é o ponto zero da sua jornada. É o mapa emocional, mental e comportamental do que você realmente faz, não do que você acredita que faz. Quando você observa seu dia com honestidade, começa a enxergar microgestos que se repetem e moldam sua identidade sem que você perceba. É desconfortável no início, porque revela o que você costuma evitar. Mas é exatamente nessa revelação que a mudança começa a ganhar estrutura. Perceber sua linha de base não significa fazer uma lista de erros. Significa reconhecer os sistemas que estão operando em segundo plano. Significa enxergar onde está o atrito, onde está a fuga, onde está a repetição automática. Esse entendimento liberta porque transforma um problema nebuloso em algo concreto, observável e ajustável.
De repente, mudar deixa de ser um salto para o desconhecido e se torna uma engenharia consciente do comportamento. Quando você sabe onde está, cada 1% aplicado tem direção e propósito. E esse é o ponto que separa quem muda de quem tenta mudar. Quem muda sabe o terreno em que pisa. Quem tenta mudar apenas se move esperando que algo aconteça. A linha de base dissolve essa esperança vaga e a substitui por clareza ativa. A partir daqui, o processo deixa de ser acaso e começa a ser construção. A regra do atrito mínimo. Por que o 1% funciona quando tudo mais falhou? Grande parte das pessoas acredita que falha porque não tem disciplina suficiente. Mas o que realmente derruba a disciplina não é falta de força, e sim excesso de atrito. Atrito psicológico, atrito ambiental, atrito emocional. Tudo aquilo que torna uma ação mais difícil do que o cérebro está disposto a suportar no momento. O corpo segue o caminho de menor resistência. A mente também. Quando você entende isso, entende por que o método do 1% é tão poderoso. O 1% reduz o atrito a um nível tão baixo que o cérebro não aciona alarmes internos. Ele não interpreta a ação como ameaça, esforço desnecessário ou gasto excessivo de energia. Por isso, pequenas mudanças se sustentam enquanto grandes esforços se rompem rapidamente. A mente foi moldada para evitar sobrecarga. Quando a mudança é leve, ela passa pela barreira defensiva. Quando é grande, ela ativa mecanismos de fuga. A ciência dos hábitos mostra que o comportamento duradouro nasce da repetição, não da intensidade. Só que a repetição só existe quando o atrito é mínimo. O que impede alguém de treinar todos os dias não é a falta de vontade, mas o peso emocional do processo. O que impede alguém de ler, estudar, economizar ou organizar a própria vida não é incompetência, mas o atrito acumulado entre intenção e ação. O método do 1% dissolve esse atrito. Ele transforma ações que pareciam enormes em gestos possíveis. E quando uma ação se torna possível, ela se torna repetível. E quando é repetível, ela se torna identidade. O ponto central é simples. Você não muda ficando mais forte. Você muda tornando o processo mais leve. Essa é a engenharia invisível por trás de todas as transformações sustentáveis. Ao reduzir o atrito, o 1% cria uma ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar, sem exigir saltos impossíveis. Não é sobre fazer pouco por comodidade. É sobre fazer pouco estrategicamente para que o sistema interno aceite a mudança e permita que ela se acumule. Quando o atrito cai, a consistência surge. E quando a consistência surge, a mudança deixa de ser promessa e passa a ser inevitável. A identidade que cresce em silêncio, como microvitórias, reescrevem quem você é. Toda mudança verdadeira começa muito antes de aparecer nos resultados. Ela começa dentro da identidade. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar comportamentos sem mudar a narrativa interna que sustenta esses comportamentos. É por isso que grandes esforços desmoronam. Você pode agir como alguém disciplinado por alguns dias, mas se ainda se enxerga como alguém que falha, seu comportamento volta para o ponto de origem. A identidade sempre puxa o hábito para o nível em que você acredita pertencer. O método do 1% contorna esse bloqueio porque trabalha em uma escala que o ego não rejeita. Uma pequena ação não gera resistência interna. Ela não ameaça a história que você contou a si mesmo por anos, mas ela gera uma prova. E essa prova é o que reescreve a identidade. Cada microvitória envia ao cérebro uma mensagem simples. Talvez você seja um pouco mais capaz do que imaginava. Esse talvez abre uma fenda na narrativa antiga, e é por essa fenda que uma nova identidade começa a entrar.
A ciência do comportamento mostra que o cérebro responde mais ao acúmulo de evidências do que a grandes decisões isoladas. Uma microação feita por 10 dias pesa mais para a mente do que um esforço gigantesco feito uma vez. Isso acontece porque a consistência cria credibilidade interna. Você passa a confiar em si mesmo, e essa confiança muda tudo, porque a identidade deixa de ser aspiracional e passa a ser sustentada por fatos. Microvitórias são discretas, mas poderosas. Elas remodelam a percepção que você tem de si, e essa percepção remodela o que você acredita ser possível. Quando você realiza algo pequeno diariamente, cria um ciclo interno de confirmação. Você para de tentar se convencer por força de vontade e começa a se convencer por evidência. E a identidade construída por evidência não desaba, ela se fortalece. Não é o hábito que muda você, é a prova que ele produz. E essa prova, acumulada em silêncio, altera quem você se torna sem que você perceba o momento exato da virada. É assim que o 1% funciona. Não empurrando você para uma nova vida, mas convidando você a habitar uma versão mais sólida, coerente e confiável de si mesmo. Uma identidade construída passo a passo, mas capaz de transformar toda a trajetória. O mecanismo dos marcos invisíveis, o ponto em que o 1% deixa de ser pequeno. Existe um período em toda a jornada de mudança em que nada parece acontecer. Você faz pequenas ações, repete gestos simples, ajusta comportamentos quase imperceptíveis e, mesmo assim, a vida parece igual. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem. Não porque o método não funciona, mas porque o progresso ainda está operando em um nível invisível. A mente humana espera resultados proporcionais ao esforço, mas o 1% não funciona na lógica da recompensa imediata. Ele funciona na lógica da acumulação. Marcos invisíveis são esse território silencioso, onde a mudança cresce por dentro sem sinais externos. É quando você está criando estrutura, alterando circuitos mentais, treinando constância, estabelecendo padrões que ainda não geraram resultados visíveis, mas que estão prestes a romper a superfície. A maioria das transformações profundas passa por esse período. Não há fogo de artifício, não há sensação de vitória. Há apenas uma energia lenta, acumulativa e essencial. A psicologia comportamental explica isso através das curvas exponenciais. No início, o esforço parece maior do que o retorno. Mas quando a curva atinge o ponto de inflexão, tudo se acelera. Pequenos avanços que pareciam inúteis começam a se multiplicar. Há um momento em que o acúmulo se torna evidente, e é como se todo o progresso adormecido despertasse de uma vez. O que parecia estagnação era preparação. O que parecia lentidão era construção. O que parecia falha era apenas o tempo natural do processo. O perigo é confundir silêncio com falta de movimento. É abandonar o método antes do ponto de virada. É interpretar a ausência de resultados como ausência de avanço. Quando você opera no 1%, precisa entender essa dinâmica para não sabotar sua própria curva. A maioria das pessoas para justamente quando estava mais próxima de romper a barreira que separa a tentativa de transformação. Elas desistem antes que o acúmulo se torne visível. O método do 1% só parece pequeno no início. Depois do ponto de inflexão, ele se torna força exponencial. Ele muda ritmo, intensidade e direção. O segredo é permanecer antes da evidência aparecer, porque o momento em que nada acontece é o momento em que tudo está sendo preparado. Quando você compreende isso, a paciência deixa de ser espera e se torna estratégia. O sistema do 1% na prática. Como criar um ritual que nunca para. O que sustenta uma mudança não é o hábito isolado, mas o sistema que permite que ele se repita sem depender de força de vontade. A maioria das pessoas falha porque tenta se apoiar em motivação,
que é instável, emocional e profundamente limitada. O 1% funciona porque remove essa dependência. Ele transforma a ação em parte do ambiente, do contexto e da rotina, criando um ritual tão simples que o cérebro passa a executá-lo quase sem negociação interna. O sistema começa com a escolha de um microcomportamento. Não é sobre escolher algo que impressiona, é sobre escolher algo que cabe no pior dia possível. Quanto menor a ação, maior a chance de continuidade. A segunda peça é o gatilho ambiental. O cérebro se comporta por associação. Quando uma ação está ligada a um contexto específico, ela exige menos energia cognitiva para ser iniciada. É assim que você torna o hábito inevitável, não pelo tamanho da ação, mas pela previsibilidade do cenário. Depois surge a repetição ancorada no tempo. Um microcomportamento repetido diariamente cria ritmo, e ritmo cria um senso de estabilidade interna. Não importa se a ação dura 1 minuto. O que importa é que ela estabelece um padrão. É esse padrão que o cérebro reconhece como identidade emergente. Você começa a se enxergar como alguém que faz aquilo, não porque faz muito, mas porque faz sempre. O sistema se fortalece com reforço imediato. Não recompensa grandiosa, mas um pequeno sinal de conclusão. A mente precisa registrar que a ação foi feita. Isso consolida o circuito e reduz resistência futura. Um simples registro simbólico, como marcar um calendário ou anotar 3 palavras, já produz o efeito. A repetição é guiada por coerência, não por intensidade. Por fim, o sistema é projetado para ser autorreparável. Em vez de quebrar quando você falha, ele se ajusta. Perdeu um dia, retoma no seguinte. Não existe reinício dramático, existe continuidade. É essa continuidade que transforma o 1% em algo maior do que parece. Um ritual que não depende de motivação, porque foi desenhado para sobreviver a dias ruins, cansaço e imprevisibilidade. Quando você cria um sistema assim, não importa quantos passos dá por dia, importa que nunca para. E quando algo nunca para, o resultado se torna inevitável. O paradoxo da constância. Por que fazer pouco todos os dias supera fazer muito de vez em quando? Existe uma tendência natural de superestimar ações intensas e subestimar ações consistentes. A mente humana valoriza o extraordinário, mas é moldada pelo cotidiano. Esse contraste cria um paradoxo que impede muitas pessoas de progredir. Elas acreditam que a transformação exige um grande esforço, quando, na verdade, o que mais altera o cérebro, a identidade e a trajetória é a repetição contínua de gestos simples. A intensidade cria impacto imediato, mas impacto imediato raramente cria mudança duradoura. Isso acontece porque o cérebro registra intensidade como algo excepcional, fora do padrão, difícil de sustentar. Já a constância é registrada como normalidade. E tudo aquilo que se torna normal passa a fazer parte da identidade. Quando você realiza uma microação todos os dias, o cérebro não vê aquilo como um sacrifício, mas como uma característica sua. Essa internalização é o que transforma comportamento em quem você é. Há um princípio psicológico chamado adaptação. O ser humano se adapta rapidamente a esforços intensos e logo depois volta ao ponto inicial. Mas também se adapta à repetição, e essa adaptação cria uma nova linha de base comportamental. O que antes parecia esforço passa a parecer natural. A ação deixa de exigir debate interno. O corpo executa, a mente acompanha. E quando isso acontece, a mudança deixa de depender da sua melhor versão. Ela passa a acontecer mesmo nos dias ruins. A constância vence porque ela elimina a oscilação emocional que sabota grandes esforços. Ela reduz a fricção interna, estabiliza o sistema e cria uma trajetória previsível. Um dia extraordinário não muda a vida de ninguém, mas 100 dias comuns mudam. É o acúmulo que transforma, é o hábito que molda, é a repetição que reescreve.
Quando você entende esse paradoxo, você para de buscar momentos grandiosos e começa a buscar movimentos sustentáveis. Você abandona a necessidade de impressionar e adota a necessidade de continuar. E nessa mudança silenciosa de intenção está a diferença entre tentar evoluir e realmente evoluir. A constância é o que permite que o 1% se torne multiplicador. Não pela quantidade, mas pela permanência. A escolha que muda o ano. 1% hoje ou 1% nunca. Há um instante em que todo o processo de mudança se resume a uma decisão silenciosa. Não é uma grande virada, não é uma promessa dramática, não é uma declaração inspiradora. É apenas o momento em que você decide se vai agir hoje ou se vai adiar mais uma vez. O método do 1% ganha força exatamente aqui, nesse espaço íntimo entre intenção e ação, onde quase ninguém percebe que está definindo o próprio futuro. O que separa quem transforma a vida de quem continua preso aos mesmos ciclos não é capacidade nem inteligência. É a escolha de fazer algo pequeno agora. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, o cérebro sempre vai tentar proteger você de qualquer esforço. Ele vai sugerir que amanhã é melhor, que hoje não é o momento, que você não está preparado. Mas essa proteção é uma prisão disfarçada de cuidado, e cada vez que você cede, reforça a identidade que deseja abandonar. A verdade é que ninguém constrói uma nova vida com grandes gestos. Constrói com pequenas escolhas. E a escolha de hoje define a direção de amanhã. Quando você realiza seu 1%, você envia ao cérebro uma mensagem poderosa. Você está assumindo o controle. Não importa o tamanho da ação, importa o compromisso com o movimento. A vida responde àquilo que você repete, não àquilo que você pretende fazer. Essa decisão não transforma apenas o dia, ela transforma o rumo. Porque o 1% não se acumula apenas no hábito. Ele se acumula na identidade, na autoconfiança, na percepção de capacidade. Cada vez que você escolhe agir, você fortalece uma parte sua que estava enfraquecida. E aos poucos, essa parte se torna dominante. É assim que as pessoas mudam, escolhendo um pequeno gesto que representa uma grande intenção. O que você faz depois deste vídeo determina se o 1% será método ou apenas conceito. A escolha está sempre no presente, nunca no futuro. 1% hoje ou 1% nunca. Quando você entende isso, percebe que a vida não muda por causa de um grande momento. Ela muda porque você decidiu começar pequeno e continuar até que o pequeno se tornasse inevitavelmente grande. Há um ponto em toda a jornada de mudança em que a compreensão deixa de bastar. Você entende o método, entende a ciência, entende a lógica, mas continua preso no mesmo lugar porque ainda não atravessou a fronteira entre saber e fazer. O método do 1% existe para eliminar essa distância. Ele transforma a execução em algo tão acessível que não há razão para adiar. E quando você reduz a distância entre intenção e ação, a vida começa a responder de forma diferente. Neste momento, não importa o que você tentou no passado, importa o que você está disposto a repetir a partir de agora. Todo o caminho que percorremos até aqui mostrou que a transformação não nasce da intensidade, e sim da continuidade. Não nasce da força, e sim da leveza. Não nasce da motivação, e sim do sistema. Quando você enxerga isso com clareza, percebe que mudar não é um gesto extraordinário. É uma sequência de microdecisões que qualquer pessoa consegue tomar. A pergunta que fica é simples. Qual será o seu primeiro 1% hoje? Não precisa ser perfeito, não precisa ser impressionante, precisa ser real, precisa ser feito, porque a partir do momento em que você cria uma ação mínima, você cria também uma nova identidade possível. E essa identidade responde ao mundo com mais presença, mais clareza e mais consistência.
A transformação que você busca não está em um plano distante. Ela está no gesto que você escolhe agora. E não importa o quão pequeno pareça. Pequeno é o que funciona. Pequeno é o que permanece. Pequeno é o que se acumula. O método do 1% é a ponte entre quem você foi até aqui e quem você pode se tornar daqui para frente. A ponte está construída. O passo é seu.